Você está ouvindo o canal Livroterapia, audiobook Deixar Ir, de David Hawkins. Capítulo 13. Reduzir o estresse e doença física. Aspectos psicológicos e propensão ao estresse. Embora o estado de paz esteja ao alcance de todos, poucas pessoas o alcançam. A experiência interior da maioria é marcada por esse estresse constante. A maior parte do estresse que produz distúrbios emocionais e físicos em nossa sociedade tem origem psicológica. A resposta ao estresse depende da propensão a ele. Como já salientei, isso está em relação direta com a quantidade de sentimentos reprimidos que se acumularam. Quanto mais pressão emocional é transmitida e liberada, menos vulnerável você fica à resposta ao estresse e às doenças relacionadas. Para a maioria, a principal causa do estresse não são os estímulos externos, mas a pressão das próprias emoções reprimidas. Esses se tornam o principal fator de estresse, de modo que, mesmo em um ambiente externo silencioso, você ainda está sujeito a estresse interno crônico. Os estressores externos são apenas a gota d'água. Carregamos a maior parte do estresse conosco o tempo todo. Em nossa sociedade, a programação psicológica é tão predominante que, para a maioria das pessoas, até mesmo relaxar e aproveitar as férias é um problema. A culpa nos diz que deveríamos estar fazendo outra coisa. Ficamos desapontados quando não conseguimos um relaxamento imediato. Sentimos-nos inquietos e constantemente buscamos atividades divertidas para evitar a dor de confrontar nosso eu interior. Muitos executivos procuram secretamente maneiras de voltar ao trabalho durante as férias. Eles podem reclamar de sua carga de trabalho pesada, mas, quando eles voltam à sua rotina normal, eles parecem normais novamente. A supressão e repressão de sentimentos, além de desencadearem o estresse, são responsáveis pela maioria das doenças físicas e emocionais. Existe um componente emocional e psicológico em todas as patologias. Isso permite que o processo da doença seja revertido, removendo os estressores internos. Isso explica as muitas recuperações relatadas diariamente de doenças graves e fatais por meio do uso de técnicas emocionais e espirituais. Muitas dessas curas ocorrem após o fracasso de todos os métodos médicos. Uma razão é que neste estágio de não há mais nada que possamos fazer, os pacientes desistem e procuram e aceitam a verdadeira natureza básica e a causa de sua doença. Reconhecer e abandonar progressivamente os sentimentos reprimidos reduz a propensão pessoal ao estresse e, consequentemente, também a vulnerabilidade a problemas e doenças relacionados ao estresse. A maioria das pessoas que aprendem e praticam a técnica do desapego nota uma melhora progressiva em sua saúde física e um aumento na vitalidade. Aspectos médicos do estresse. O estresse é a resposta a uma ameaça real ou imaginária, à segurança ou ao equilíbrio corporal. O estímulo pode ser interno ou externo, pode ser físico, mental ou emocional. Os doutores Hans Selye e Walter Cannon conduziram pesquisas básicas sobre a resposta física do corpo ao estresse. Selye descreveu o que chamou de síndrome do ajustamento geral. Em resposta a um estímulo estressante, o corpo primeiro passa por uma reação de alarme e depois por um estado de resistência. Se o estímulo continuar, ele leva ao terceiro estágio, a síndrome de burnout. A reação de alarme ocorre pelas vias que vão do córtex cerebral ao hipotálamo, parte inferior do cérebro. Deste último, as glândulas suprarrenais e destas, a corrente sanguínea, cortisol e adrenalina. Além disso, os hormônios cerebrais são liberados e o sistema nervoso simpático é estimulado. Então, a adrenalina vai para todos os órgãos do corpo e os prepara para lutar ou fugir. Muitas pessoas, principalmente nas grandes cidades, aprendem a conviver com a alta adrenalina dos constantes desafios. A ameaça à sobrevivência. Produzido em intensa competição, mantém a adrenalina fluindo.
Eles geralmente ficam deprimidos nos fins de semana ou nas férias. Eles são viciados em excitação e estimulação anormal. Eles se acostumam com um meio tolo induzido por altos níveis de cortisol. No segundo estágio, o da resistência, o corpo tenta restaurar o equilíbrio homeostático. Ocorrem mudanças tanto hormonais quanto no metabolismo e equilíbrio mineral. O sódio e a água geralmente são retirados nos tecidos. Por exemplo, alguns executivos incham os tornozelos com o passar da semana e na sexta-feira à noite urinam com frequência. Eles reclamam de um acidente devido à queda repentina no nível do hormônio cortisol. Além de um efeito um tanto eufórico, o cortisol também tem um efeito anestésico. Portanto, durante o fim de semana, período de baixa produção de cortisol, a pessoa pode observar sintomas físicos ignorados durante a agitação do trabalho semanal, podendo se queixar de muitas dores e sofrimentos. O terceiro estágio é a exaustão. Se o estresse continua ininterrupto, além da capacidade dos mecanismos de defesa do corpo, com o tempo eles começam a falhar. O estado de exaustão adrenal é estabelecido. As defesas do corpo tornam-se fracas demais para neutralizar os efeitos do estresse. Ocorre uma supressão do sistema imunológico. Os órgãos começam a apresentar alterações patológicas devido à longa exposição aos hormônios do estresse. Os estoques de energia se esgotam, levando a doenças e, por fim, à morte do corpo. Durante a reação de alarme agudo, a motilidade do estômago e a digestão são interrompidas e o suprimento de sangue para o revestimento do estômago é reduzido. Se o estresse continuar, o desequilíbrio do sistema nervoso e as mudanças hormonais levam à hiperacidez e à superprodução de enzimas digestivas. Esse aumento exagerado de enzimas e ácido clorídrico atua na mucosa gastrointestinal, enfraquecendo-a e produzindo úlceras. Se o problema se tornar grave, as úlceras podem causar sangramento ou perfuração e precipitar uma catástrofe. Em outros casos, a reação ao estresse crônico ou anormal pode ser insuficiente para produzir ácido clorídrico ou enzimas, levando à indigestão crônica e à má nutrição. Além do trato gastrointestinal, o sistema cardiovascular também reage para enfatizar alarmes. À medida que o estresse se torna crônico, o coração, os vasos sanguíneos e os rins são danificados e ocorre hipertensão ou doença coronariana. O estresse pode ser responsável por derrames, ataques cardíacos e hipertensão, que estão entre as principais causas de morte nos Estados Unidos. Resposta ao estresse do sistema de energia e do sistema de acupuntura. O corpo tem 3 sistemas nervosos. A rede nervosa voluntária, que está sob controle consciente e é distribuída principalmente para os músculos voluntários. O sistema nervoso autônomo ou involuntário, simpático e parasimpático, que normalmente está inconsciente e controla os órgãos e funções fisiológicas do corpo, como batimento cardíaco, fluxo sanguíneo e distribuição, digestão e química corporal. E o sistema nervoso de acupuntura, que transmite bioenergia a todas as estruturas do corpo e órgãos internos. Este terceiro sistema é o menos conhecido na medicina ocidental, mas foi compreendido pela medicina oriental e pela sociedade. No sistema de acupuntura, há um fluxo de energias vitais para o corpo físico por meio de um modelo energético invisível dele. Este sistema de energia possui 12 canais principais na superfície do corpo físico, os 12 meridianos de acupuntura. Destes canais, muitos afluentes conduzem aos diferentes órgãos do corpo. A distribuição anormal de energia para esses meridianos, primeiro, produz disfunções nos órgãos afetados e, em seguida, o processo da doença se desenvolve. Essa bioenergia vital é o próprio fluxo da vida. Ele reage muito rapidamente ao estresse, como a todos os fatores flutuantes em nossas vidas. Os padrões de mudanças de percepções, pensamentos e sentimentos. A medição convencional das reações médicas do corpo é relativamente lenta. Um pensamento fugaz
que pode ser acompanhado por uma pontada emocional, não produz uma mudança mensurável na pressão sanguínea ou no pulso. No entanto, é imediatamente registrado no sistema bioenergético do corpo. Os métodos científicos, psíquicos e clínicos nos permitem observar uma grande variedade de mudanças rápidas. O equilíbrio geral do sistema de acupuntura de energia do corpo é regulado pela atividade da glândula timo, que o conecta com o sistema imune. O estresse crônico enfraquece o sistema imunológico, suprime as funções do timo e desequilibra o sistema bioenergético. Fortalecer o timo ou tomar suplementos para promover sua função reequilibra o sistema bioenergético. Uma explicação abrangente sobre isso pode ser encontrada nos livros do Dr. John Diamond. Intervenções para aliviar o estresse. Pesquisa conduzida na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, durante a década de 1980, esclareceu ainda mais a relação entre estresse, supressão do sistema imunológico e desenvolvimento de câncer, pois demonstraram que o estresse interfere na liberação de opiáceos do cérebro conhecido como endorfinas. O estresse, na forma de choques intermitentes, suprime o sistema imunológico. Quando a resposta imune é forte, as endorfinas são liberadas no cérebro e essas células anticâncer atacam e matam as células tumorais jovens. Mas, quando a atividade imunológica é suprimida, a atividade anticâncer das endorfinas é reduzida. O relatório publicado na revista Science afirma: nossas descobertas apoiam a visão de que o sistema nervoso central, ao modular a função imunológica, exerce algum controle na criação e no desenvolvimento de doenças. Ele prossegue dizendo que o sentimento de desesperança está relacionado à redução da atividade das células anticâncer e ao crescimento do tumor. Em animais e humanos, a depressão reduz a resposta imunológica. A sensação de desamparo está relacionada à incapacidade de controlar eventos estressantes. Essas descobertas ajudam a explicar por que a depressão e os sentimentos de impotência estão associados ao câncer. Pesquisas adicionais confirmam que a resposta ao estresse é uma das principais pré-condições para doenças físicas em animais e humanos. Sapolsky, 2010. O estresse faz com que o sistema imunológico bloqueie a produção de anticorpos, mas é uma fechadura reversível. Por exemplo, o Instituto Pasteur de Paris produziu o soro que, injetado por via intradérmica, reativa o sistema imunológico. Esse tratamento é denominado IBR, rejuvenescimento imunobiológico. Uma pequena quantidade de soro é injetada na pele por 3 dias sucessivos, resultando na reativação rápida do sistema imunológico. A reativação de respostas corporais benéficas para a saúde também é observada em intervenções não médicas, como a correlação da prática de meditação com a redução do estresse e depressão. Por exemplo, pesquisas com estudantes universitários descobriram que a meditação diminui a reação inflamatória ao estresse, que tem sido associada ao alívio da depressão. A pesquisa mostrou que os alunos que participaram fielmente de um curso de meditação com duração de 6 semanas experimentaram uma melhora no funcionamento de seus sistemas imunológicos. Aqueles no grupo de controle que receberam apenas informações educacionais sobre estresse e não praticaram a técnica interna mostraram pouca ou nenhuma melhora fisiológica ou psicológica. Pesquisas não publicadas, conduzidas durante a década de 1980, nas quais participei como conselheiro clínico, mostraram maior eficácia das técnicas internas em comparação aos métodos puramente médicos de redução do estresse. Os métodos médicos, como o relaxamento progressivo, têm um efeito positivo. No entanto, o efeito benéfico sobre a frequência cardíaca e a pressão arterial é maior e mais sustentado se os mecanismos internos forem aplicados conscientemente. Esses resultados científicos não surpreenderão aqueles que aprenderam a usar técnicas internas como desapego, um processo de entrega interna que pode ser aplicado a todas as situações.
Essas pessoas relatam que são mais capazes de lidar com o estresse quando aprendem a se livrar dos sentimentos negativos à medida que surgem, porque ficam mais calmas em situações difíceis. O teste de cinesiologia. A cinesiologia, ou teste muscular, é um assunto gratificante para estudar a relação direta entre a mente e o corpo. Hoje, o procedimento básico de teste é relativamente conhecido. É muito informativo e fácil de aprender. Métodos cinesiológicos são usados por diagnosticadores para testar o equilíbrio do sistema de acupuntura e dos meridianos de acupuntura, bem como o funcionamento geral do sistema bioenergético. A cinesiologia consiste principalmente em testes musculares, uma vez que quedas repentinas na bioenergia são acompanhadas por um rápido enfraquecimento dos músculos. Essa resposta pode ser desencadeada por qualquer energia negativa que entre na aura, proximidade, do sistema bioenergético. Podem ser estímulos físicos, como adoçantes artificiais, luzes fluorescentes, alimentos e tecidos sintéticos, e certos ritmos produzidos por grupos de heavy metal ou rap. No entanto, o estímulo mais notável é o enfraquecimento imediato produzido por um pensamento ou sentimento negativo. Pensamentos e sentimentos negativos enfraquecem instantaneamente o corpo e criam um desequilíbrio no fluxo de energia do corpo. Como esses tipos de teste muscular ilustram de forma tão bela e dramática a conexão mente-corpo, vale a pena o esforço para aprender sobre o procedimento e vivenciá-lo pessoalmente. Portanto, vou entrar em alguns detalhes sobre o procedimento de teste, que é muito simples e requer apenas 2 pessoas. É importante observar que as 2 pessoas devem estar acima do nível de consciência de coragem, que é calibrado em 200, para obter respostas precisas. Ou seja, aqueles que são dedicados à verdade recebem a verdade. A técnica do teste de cinesiologia. O candidato fica de pé com o braço estendido para o lado e levantado até a altura dos ombros. A segunda pessoa realiza a verificação. Usando 2 dedos, o testador pressiona rapidamente a parte de trás do pulso por alguns segundos para sentir a força do músculo. Ao mesmo tempo que pressiona, pede ao candidato que resista com todas as suas forças. É importante não sorrir com o assunto. Nem deve haver conversas ou música. A melhor coisa a fazer é ver o objeto testado como um objeto neutro, como uma parede branca, ou fechar os olhos. Após vários testes, há uma noção clara da força dos músculos da pessoa. Para a demonstração, a pessoa é convidada a pensar em uma situação emocionalmente desagradável, ou a ter em mente uma pessoa que não gosta. Mantendo esse pensamento em mente, pressione novamente por alguns segundos para testar a força do braço, que é estendido horizontalmente. Ao mesmo tempo, a pessoa resiste com todas as suas forças. Você verá um enfraquecimento repentino do músculo deltoide, que perde cerca de 50% de sua força. Então, a pessoa deve pensar em alguém que ama e o teste é repetido. Ele ficará mais forte instantaneamente. Este é um fenômeno drástico e é muito valioso experimentá-lo e testemunhá-lo. O teste pode ser repetido com vários objetos negativos que o candidato segura com a outra mão ou na boca, ou colocados na coroa ou plexo solar. Para fazer isso, a pessoa deve assistir a uma lâmpada fluorescente ou a um comercial de televisão no momento do teste. Ou você pode verificar a diferença entre o efeito da música clássica e heavy metal ou rap, entre o pão caseiro e o feito por máquinas, açúcar e mel, fibras sintéticas e algodão, lã ou seda, fast food ou comida saudável e ecológica, vitamina C sintética e rosa mosqueta. Testes adicionais podem ser feitos para reações individuais a refrigerantes diets, cigarros, sabonetes, alimentos favoritos e outros objetos com os quais temos contato frequente. À medida que experimentamos vários objetos, pensamentos e sentimentos, logo se torna aparente que tudo no universo tem uma vibração e que essa vibração tem um efeito fortalecedor ou debilitante. Por exemplo,
Para demonstrar o efeito debilitante de um alimento com energia negativa, como adoçantes artificiais, não é necessário colocá-lo na boca. Ele tem o mesmo efeito enfraquecedor se o colocarmos na outra mão ou no topo da cabeça. Quando uma pessoa usa o mecanismo de liberação e libera uma sensação negativa, o resultado do teste muscular muda de fraco para forte. À medida que renunciamos a pensamentos negativos ou sistemas de crenças, eles não podem mais esgotar nossa energia. Esta é uma lei básica da consciência. Estamos sujeitos apenas ao que temos em mente. O corpo responde ao que acreditamos. Se acreditarmos que determinada substância é ruim para nós, então geralmente sua fraqueza será comprovada em testes musculares. A mesma substância fortalecerá alguém que você acha que é bom para ela. Portanto, o que é estressante para nós é subjetivo. O teste muscular responde aos sistemas de crenças conscientes e inconscientes. Os testes geralmente revelam que uma pessoa inconscientemente sente ou acredita no oposto do que pensa que acredita. Por exemplo, a pessoa pode acreditar conscientemente que deseja ser curada, mas inconscientemente se apega às recompensas da doença. Um simples teste muscular revela essa verdade. A relação da consciência com o estresse e a doença. Como vimos, a tendência ao estresse e a vulnerabilidade estão diretamente relacionadas ao nosso nível geral de funcionamento emocional. Quanto mais alto estamos na escala da consciência, menos respondemos com reações de estresse. Vamos pegar um simples incidente da vida cotidiana para ilustrar as diferenças de reatividade. Digamos, por exemplo, que estacionamos nosso carro e no momento em que saímos, o carro estacionado à nossa frente dá uma ré e nos dá uma pancada forte. O para-choque e a frente do para-choque estão amassados. É assim que você pode reagir em diferentes níveis de consciência. Vergonha. Que vergonha! Eu sou um péssimo motorista. Não consigo nem estacionar um carro. Eu nunca vou chegar a lugar nenhum. Culpa. Eu mereci. Como sou estúpido. Eu deveria ter estacionado melhor. Apatia. Essas coisas sempre acontecem comigo. Provavelmente não cobrarei pelo seguro. Não adianta nada falar com o cara. Ele vai me processar. Essa vida é uma merda. Sofrimento. Agora o carro está arruinado. Nunca será a mesma coisa. A vida é cinza. Provavelmente vou perder muito dinheiro com isso. Medo. Este homem ficará furioso. Tenho medo que ele vá me bater. Estou preocupado em ter que responder. Ele provavelmente vai me processar. Posso nunca consertar o carro. A mecânica sempre me bateu. A seguradora ficará fora de controle e eu ficarei em apuros. Desejo. Eu posso fazer uma fortuna com isso. Acho que vou agarrar meu pescoço e fingir uma chicotada. Meu cunhado é advogado. Vamos processar esse idiota até que ele fique sem calças. Vou fazer um negócio com a estimativa mais alta e consertar na garagem mais barata. Raiva. Maldito idiota. Acho que vou ter que lhe ensinar uma lição. Ele merece um bom soco no nariz. Vou processá-lo até que ele fique sem calças e o farei sofrer. Meu sangue ferve. Eu tremo de raiva. Eu poderia matar aquele desgraçado. Orgulho. Olha para onde você está indo, idiota. O mundo está cheio desses idiotas. Como você ousa danificar meu carro novo? Quem diabos ele pensa que é? Você provavelmente tem um seguro barato. Graças a Deus, o meu é o melhor. Coragem. Bem, nós dois temos seguro. Vamos pegar os dados e gerenciá-los bem. É um incômodo, mas eu consigo. Vou falar com o motorista e fazer um acordo sem ir a julgamento. Neutralidade. Essas coisas acontecem na vida. Você não pode dirigir 20.000 milhas por ano sem dobrar um para-choque. Vontade. Como posso ajudá-lo a ter calma? Você não precisa ficar chateado com isso. Trocaremos as informações necessárias para o seguro e nos sentiremos bem um com o outro. A aceitação. Poderia ter sido pior. Pelo menos ninguém está ferido. Enfim, é só dinheiro. A seguradora assumirá. Acho que o cara está chateado. É natural. Essas coisas não podem ser evitadas. Graças a Deus, não estou no comando deste universo. É apenas um pequeno aborrecimento. Motivo: sejamos práticos. Gostaria de cuidar disso o mais rápido possível para poder continuar com as atividades do dia.
Qual é a forma mais eficiente de resolver nosso problema? Amor, espero que esse cara não se sinta mal. Eu vou acalmá-lo. Dirigindo-se ao outro motorista. Relaxa, tudo está bem. Ambos temos seguro. Eu sei como isso vai. A mesma coisa aconteceu comigo. Foi um leve amassado e foi consertado no mesmo dia. Não te preocupes, não iremos informar se você não quiser. Provavelmente, podemos diminuí-lo e evitar um aumento no prêmio do seguro. Não há razão para ficar zangado. Tranquiliza o motorista, passando o braço pelo ombro em sinal de camaradagem. Paz. Bem, que sorte! Eu ia consertar o chocalho do para-choque de qualquer maneira. E o para-choque já estava com um pequeno amassado. Agora vou consertá-lo gratuitamente. Diga-me, você não é o cunhado do George? Você é exatamente a pessoa que eu queria ver. Tenho um bom negócio que acho que você poderia administrar para mim. Ambos nos beneficiaremos. Você parece a pessoa certa para investigar isso. Quer tomar um café e conversar sobre isso? A propósito, aqui está o meu cartão de seguro. Olha, você tem a mesma seguradora. Que coincidência! Tudo está funcionando perfeitamente. Sem problemas. Ele sai cantarolando com o seu novo amigo. O incidente já está esquecido. Isso ilustra o que já disse. Nós mesmos criamos reações de estresse com base no que temos dentro de nós. Sentimentos reprimidos determinam os sistemas de crenças e a percepção de nós mesmos e dos outros. Por sua vez, esses sentimentos reprimidos criam literalmente os eventos e incidentes que acontecem conosco no mundo, eventos aos quais, mais tarde, atribuímos nossas reações. É um sistema ilusório que se auto-reforça. Isso é o que os sábios iluminados querem dizer quando dizem: todos nós vivemos em uma ilusão. Tudo o que experimentamos são os nossos próprios pensamentos, sentimentos e crenças projetados no mundo, que fazem o que vemos acontecer. A maioria das pessoas experimenta diferentes níveis de consciência em um ponto ou outro, mas em geral tendemos a negociar principalmente em um nível ou outro por longos períodos de tempo. A maioria das pessoas se preocupa com a sobrevivência de muitas maneiras sutis, refletindo principalmente o medo, a raiva e o desejo de vencer. Eles não aprenderam que o estado de amor é a mais poderosa de todas as ferramentas de sobrevivência. Curiosamente, como eu disse em um capítulo anterior, ter um cachorro como animal de estimação pode estender a vida humana em 10 anos. O amor, o carinho, o cuidado de outro ser e a companhia que um cão supõe atenuam os efeitos negativos do estresse. O amor estimula endorfinas e energia vital, agindo assim como um bálsamo de cura em vidas sujeitas ao estresse.